pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham passado muito bem esta semana. Desejo uma ótima semana que está começando hoje, né? Segunda-feira, para todos nós. E eu sou a professora Marina Ruivo, você está no curso Literatura, a Escrita como Criação, que é parte do projeto maior chamado Memórias Construídas 2 Online, organizado pela Via Cultural e que tem o apoio do PROAC. O projeto está cheio de cursos incríveis. Se você ainda não foi ver, recomendo, percorra aqui a página do YouTube da Via Cultural que você vai descobrir um curso melhor que o outro. Esta é a nossa terceira aula do curso de literatura, então eu recomendo que, se você está chegando aqui por agora, vale a pena você voltar a assistir as duas aulas anteriores, porque nelas, inclusive, eu explico todas as propostas, né, do curso, como ele foi pensado e tudo mais. Então é bem importante que essa parte inicial seja vista, tá? A aula de hoje é a primeira que eu vou trazer uma proposta prática de escrita, certo? Então, o que eu vou falar para vocês? Que de posse lá do caderno, né, e da caneta, que a gente falou um pouquinho na aula passada, né, sobre essa escolha, a escolha dos materiais, né, são os nossos materiais de trabalho. Então, de posse do caderno e da caneta, vocês vão fazer então as primeiras sessões de escrita. A minha recomendação é que vocês façam a primeira sessão ainda hoje, 15 minutinhos antes de dormir. E aí depois, ao longo da semana, vão separando 15 minutinhos do dia de vocês para fazer novamente o mesmo exercício, só que a cada vez ele vai sair de uma forma diferente, vocês vão ver. Então, o que eu coloco como importante aqui, né? Primeiro, fazer os exercícios, tá? Porque é um curso que tem a proposta de ser fundamentalmente prático, então não faz sentido também se a gente só ficar aqui falando. A ideia é que vocês passem a ação, passem a prática, tá? Porque é inclusive praticando a nossa escrita que a gente vai poder, né, tanto escrever mais e melhor, quanto desenvolver, formar, enfim, uma voz autoral, aquilo que eu conversei com vocês nas duas aulas iniciais, né? Então, primeira coisa, fazer os exercícios, escrever. Segunda coisa é se ater às regrinhas propostas pela autora Natalie Goldberg no seu livro Escrevendo com a Alma, sobre o qual eu falei também nas duas aulas anteriores. Essas regrinhas eu falei na aula passada, mas vou recordar aqui rapidamente para você ter essas regrinhas em mente na hora de fazer o exercício, tá bom? Então vamos lá. Primeira, mantenha a mão em movimento, certo? Lembram que a gente falou? Não pare, né? Não pare para reler o que você está escrevendo, nada disso. Segunda regrinha, não rasure, né? Então a gente não corrige, a gente vai simplesmente seguindo. Terceira, não se prenda à ortografia, pontuação, gramática. Não é hora de se preocupar com isso neste momento, isso é só depois, né? Quarto, solte o controle, né? Então, bem isso, deixa o texto fluir, né? Quinto, não pense, né? Não tente ser lógico, né? Ao contrário, a gente vai abrir o terreno para não se preocupar com a lógica, né? E por fim, o que ela diz, pegue na veia, que ela fala, né? Se surgir alguma coisa muito forte, não breque, deixa aí, porque aí deve ter uma grande fonte de energia. Então essas são as regrinhas. Muito bem, o primeiro estímulo do nosso exercício é simplesmente a frase eu me lembro. Vocês vão começar o texto dizendo isso, eu me lembro. E aí, vão marcar os 15 minutos. E vão deixar vir
as lembranças. Então, vou marcar, né? A primeira coisa que vier na mente de vocês, tá? Então, por exemplo, quando eu tava organizando aqui, me veio assim, olha, eu me lembro de que quando eu tinha 5 anos, eu gostava de assistir ao programa Bambalalão na TV. E teve um carnaval em que eu fiquei na casa de uma amiga que morava num prédio em frente ao meu, e a gente se fantasiava, brincava e via Bambalalão. Mas depois via também com o pai dela os desfiles das escolas de samba no carnaval. E aí vai, né? Vocês podem então ir enumerando várias lembranças. Eu me lembro de tal coisa, eu me lembro de tal coisa, eu me lembro de tal coisa, até que a hora que surge alguma coisa que vai exigindo mais de vocês, vocês mergulham nessa lembrança, né? É importante ter em conta que qualquer coisa que aconteceu, mesmo que seja 5 minutos antes de vocês sentarem para escrever, já é passado, por isso já pode ser lembrança, né? Então já pode entrar nesse texto, não precisa necessariamente fazer como esse exemplo aqui que eu criei de voltar para a infância, tá? Que mais, né? Olha só, então eu coloquei, né? A gente pode ir enumerando, né? Olha, eu me lembro que estava sol hoje cedo, tá? Para pegar um exemplo como se fosse do dia, né? Eu me lembro que estava sol hoje cedo, mas depois o dia foi ficando cheio de nuvens e até choveu. Eu me lembro do cachorro que tive quando tinha 8 anos. Eu me lembro que ele gostava de destruir todos os chinelos da casa e minha mãe ficava brava com isso, mas eu gostava. Eu me lembro que estou com medo da prova de português. Tá, então assim, são exemplos para vocês sentirem um pouco. O eu me lembro vai puxando as memórias. E aí a hora que surge alguma coisa que dá vontade, que pede para ser contado, vocês abrem espaço. Se em algum momento vocês travam, por exemplo, surgiu alguma coisa que foi contada, aí vocês contaram, eu me lembro do cachorro ali, eu me lembro que o cachorro era assim, ele chamava pau, não sei o que, não sei o que lá. Aí meio que vocês sentem, puxa, já falei que eu queria falar do cachorro. E agora? Volta pro mote. Eu me lembro que a mente vai pegar e vai levar vocês para outra lembrança, tá? Então, assim, até dá o tempo, tá? Porque a mão não pode parar enquanto tá o tempo. Vocês vão escrevendo. Né? Mesmo, inclusive, se, por exemplo, veio um branco, aí vocês vão escrever, me veio um branco, não sei o que escrever, porque aí a própria mente vai criar alguma coisa, ela vai se cansar disso, vai criar algum caminho para vocês irem, ela vai acionar alguma lembrança, tá? Bom, eu coloquei também como observação, que é muito importante nesse momento, se vocês forem usar o alarme do celular para marcar o tempo, né? Se tiver outro relógio, melhor, mas se não tiver, desativem ali, silenciem, deixem sem notificações, porque é muito importante que vocês concentrem na atividade, né? E que o celular não atrapalhe a prática. Né? Esses 15 minutos tem que ser de mergulho profundo ali na escrita, tá? Então esse é outro aspecto assim que tem que ser, é importante que seja bem seguido, porque senão atrapalha demais, né? A nossa concentração vai embora, né? É também importante tentar encontrar um lugar silencioso para fazer o exercício, mas claro, isso na medida do possível da realidade de cada um. Se eu não tenho um lugar o mais silencioso possível, eu posso tentar colocar uma música instrumental que silencie, enfim, ou tentar mesmo, eu vou tentando abstrair e escrevendo através daquela realidade que me serve, que toda essa realidade pode até entrar no meu texto, e tudo bem, né? A gente então, né, não perde, né, essa noção do entorno que nos cerca, mas sem que esse entorno faça com que a gente pare de escrever, né? Então a gente realmente esquece todo o resto e mergulha na escrita, né? Outra dica importante, né, que eu coloquei é que nós somos mestres, todos nós, em inventar desculpa para deixar as coisas para depois, né? Sempre deixar para depois, né? E por isso é muito interessante que ao se inspirar na prática da meditação Zen, a Nathalie reforça pra gente a importância de construir uma disciplina, né? É interessante isso, né? Mas para uma prática livre, a disciplina é necessária, né? No sentido de que quando a pessoa pratica a meditação Zen, ela pode estar triste, feliz, ter recebido uma ótima notícia, uma péssima notícia, enfim. Mas chegou o horário de meditar, ela vai sentar e meditar. E é dessa maneira que a gente vai também trabalhando a nossa escrita. Porque cada vez a gente vai estar de um jeito. E se a gente deixar
sempre assim, ah, eu tive uma notícia ruim, então não vou. Ai, tô muito feliz, tô muito empolgada, agora eu não consigo escrever. A gente sempre vai inventar coisas para não escrever. Então, o importante é, seja como for, eu combinei comigo mesma que antes de dormir eu vou sentar para escrever. Ou logo ao acordar, ou no meio do dia, ou enfim, cada um tem a sua própria rotina, né? E vai ver, cada um tem um jeito também. Tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor de tarde, de noite, etc. Então vocês vão ver, mas o importante é, independente de o que esteja acontecendo, façam, tá? Façam o exercício, porque nunca vai ter esse momento ideal. O momento ideal é aquele momento, vai ter que ser, é o presente, pronto, né? Ele não vai chegar de outra maneira. A gente vai fazer como estamos, né? Então, estabelecer um horário, né? Cada um veja como vai ser e faça, né? O importante, então, é sentar e fazer. O ideal é que vocês repitam essa experiência do eu me lembro, como eu falei, ao longo destes dias, né? Até a nossa próxima aula, até a próxima segunda-feira. As lembranças, vocês vão ver, a cada vez vão ser diferentes, né? Vocês vão ver também que tem dias que a escrita vai fluir melhor, em outros vai ter mais dificuldade, mas é assim. E isso é importante porque a gente, inclusive, vai entendendo, né? Que as coisas não são eternas, elas não são imutáveis, ao contrário, elas são completamente mutáveis. Nós também. Elas são flutuantes, então a gente se abrir para isso. Vai ter dia que eu vou estar melhor, eu vou depois olhar e falar, nossa, fiz um texto legal. Outro dia fala, acho que não saiu nada legal. Mas tudo bem, a gente ir aceitando isso é muito importante, né? Tem dias mesmo que a gente tá mais feliz, em outros a gente tá mais ansioso, mais nervoso e tudo mais, né? Com a escrita também é assim. O importante é praticar, né? Que vai dando consistência à escrita de vocês, né? Vai formando material para novos textos, né? Porque a escrita, ela se alimenta da nossa vida, da leitura, de tudo que a gente vai lendo e da própria escrita. Tem muitas coisas que a gente acaba descobrindo ao escrever, que se a gente não tivesse escrito, a gente nem sabia que, sei lá, tinha aquilo lá dentro da gente, sabe assim? A escrita mostra muitas coisas pra gente, a gente vai descobrir mesmo, né? Então, gente, o que eu quero dizer é, peguem caneta e papel, escrevam muito, muito, muito ao longo da semana. Uma ótima semana para vocês e até a semana que vem.